Melhor. Anota aí para você não esquecer, para você repetir aí no dia de hoje. Todos os dias, de todas as maneiras, eu estou cada vez melhor. Todos os dias, de todas as maneiras, eu estou cada vez melhor. Bom dia, maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais uma live Café com Gleice. Deixa eu compartilhar aqui na comunidade. Hoje é dia 27 de julho. Terça-feira passada nós não tivemos live. Mas cá estou novamente para a gente dar sequência aqui ao livro Um Café com Sêneca. E vocês, enquanto vocês vão entrando, olha, tem uma frase que a gente leu na live passada, que ele diz assim, olha, não busquem o que é bom fora de vocês, busquem dentro de si mesmos ou nunca o encontrarão. E essa frase, ela faz tanto sentido, porque às vezes a gente fica buscando fora. Não busquem o que é bom fora de vocês. Busquem dentro de si mesmos ou nunca encontrarão. É essa busca eterna que a gente tem. A gente fica nessa busca eterna das coisas, né? Fora, a gente busca no externo, na verdade. A gente busca no externo. E aí, só para a gente recapitular o que foi que a gente viu na live passada, cadê? Ele diz assim, ó, para um estoico, qualquer coisa que seja um verdadeiro bem, como a virtude, então você acha que, o que é bem para você? Né? A gente sabe que na nossa sociedade, no mundo que a gente vive hoje, o que é considerado como bem são as nossas coisas, né? A nossa casa, o nosso carro, as nossas coisas, os nossos móveis. Isso é considerado como bem. Mas, para os estoicos, o que é considerado bem é o que ninguém tira de você. Porque carro, casa, bens materiais, você pode chegar a perder essas coisas, entende? Então, as pessoas podem tirar isso de você. Então, se as pessoas podem tirar isso de você, então não é considerado como um bem seu, entende? E ele diz assim, ó, para um estoico, qualquer coisa que seja um bem, um verdadeiro bem, como a virtude, nunca pode ser tirada de nós. Então, a virtude, os seus valores, o seu conhecimento, essas coisas sim é um bem, entende? Então, ele diz aqui, cadê? Ao mesmo tempo que tudo que pode ser tirado de nós não é um verdadeiro bem. Então, a gente considera o externo, o externo, né? Bens materiais. Mas esses bens materiais, eles podem ser tirados de você. Eles podem, a qualquer momento. Então, bem aqui para o estoicismo é, na verdade, o que não pode ser tirado de nós. Mas, continuando, eu parei na live passada, aqui na página 89, para quem tem o livro, melhor ainda. Para quem não tem o livro, não tem problema nenhum. Dá para acompanhar aqui, tá? Perfeitamente. Simbora. Olha, embora acreditassem que dinheiro, saúde, amigos e família, entre outras coisas, são benefícios que devemos buscar ativamente, os estoicos viam os benefícios como valiosos, mas recusavam a chamá-los de bens. E faz todo sentido, faz todo sentido. E por que faziam essa distinção? Parte da resposta remonta a Aristóteles, que afirmava que para levar uma vida verdadeiramente boa ou feliz, era preciso contar também com os bens externos, como saúde, algum dinheiro e até mesmo boa aparência. Aristóteles, aliás, era o filho sempre bem vestido de um pai rico, que era o médico da corte do rei da Macedônia. Para os estoicos, porém, a crença de Aristóteles era absurda. Porém, muitas pessoas com a idade perderão muitos ou todos esses bens externos. Por exemplo, vamos imaginar que você desenvolva um caráter moral perfeito ao longo de toda a sua vida. Mas, em determinada idade, você perca a riqueza, você perca a saúde e a família e se encontre de repente diante da morte. Olha isso.
É um pouco forte isso que ele está trazendo aqui nessa leitura, nessa parte. E eu quero espirrar. Não sei se eu vou espirrar, mas eu tô querendo espirrar. Cadê? Será que esses revés repentinos significaria que sua vida deixou de ser boa ou que você perdeu o seu caráter moral? Claro que não. E quanto à boa aparência, Sócrates, considerado como uma das pessoas mais virtuosas que já existiam, era famoso por ser feio. Olha isso. As pessoas diziam que ele, com seu nariz achatado, parecia um sátiro. Ao insistir que a virtude é o único bem verdadeiro, olha isso. A virtude, o conhecimento, seus valores, é o seu único bem verdadeiro. Quando a gente transfere isso para as questões externas, né, a gente coloca como, eu tenho bens, os bens materiais. Isso tudo pode ser tirado de você a qualquer momento. Bom dia, guardanapos. Eu tô lendo um Café com Sêneca. Já é a nossa live de número 16, toda terça-feira. E é a nona edição do Café com Glitter. Nós já lemos 9 livros aqui, nesse formato que eu tô fazendo com vocês. Ou seja, já tem mais de 1 ano e meio, né, fazendo as lives aqui no Instagram, faço no Instagram e depois eu resolvi abrir também aqui para vocês. Seja muito bem-vindo. Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. Esse livro aqui, de David Fidelia. Então, ele diz aqui, cadê? Por exemplo, vamos imaginar que você desenvolva um caráter moral perfeito ao longo de toda a sua vida, mas em determinada idade perca a riqueza, aí você perde a saúde. Não é nem bom imaginar isso aqui, mas ele está pedindo para a gente fazer esse exercício, né? Perca a família e se encontre de repente diante da morte. Será que esse revés repentino significaria que sua vida deixou de ser boa ou que você perdeu seu caráter moral? Claro que não. E quanto à boa aparência, que é a nossa maior preocupação hoje em dia, né? A maioria das pessoas, principalmente as mulheres, é com a preocupação com a aparência. E Sócrates, considerado uma das pessoas mais virtuosas que já existiriam, era famoso por ser feio. As pessoas diziam que ele, com seu nariz achatado, parecia um sátiro. Ao insistir que a virtude é o único bem verdadeiro, os estoicos afirmavam com igualitarismo radical: embora seja melhor possuir os benefícios óbvios, mesmo que você seja pobre, doente, feio ou esteja morrendo, ainda é inteiramente possível ser uma pessoa boa e virtuosa. E, independentemente das circunstâncias da vida, ainda é possível encontrar uma maneira de estudar filosofia. Como escreveu Sêneca, qualquer pessoa pode desenvolver a excelência da mente. E isso eu acho muito legal. Qualquer pessoa pode desenvolver a excelência da mente. Porque antes se acreditava que o nosso cérebro, né, ele não mudava. Com o tempo, com a idade, ele só piorava. E na verdade não, né? Os estudos eles mostram com a neuroplasticidade que a gente pode sim desenvolver a nossa mente, a gente pode sim desenvolver o nosso cérebro. Basta a gente querer. Basta a gente querer. Se assim o desejar, se assim o desejar, né? Basta a gente querer, né? A filosofia não exclui nem escolhe ninguém. Sua luz brilha para todos, assim como o conhecimento. Tá aí para todo mundo. Basta você querer. Basta você querer. As pessoas elas sofrem tanto na vida, sofrem tanto, se colocam tanto como vítimas, mas na verdade é falta de conhecimento. Tem pessoas que ela vive no vitimismo e ela gosta disso e ela não gosta de sair, ela não quer sair disso. A pessoa que é vítima, ela não quer ser salva. Não adianta você querer salvar uma pessoa que está no lugar de vítima. Entende? Porque realmente ela não quer sair. E é falta de conhecimento, é falta mesmo de questão de maturidade, de desenvolver a mentalidade.
Tendo ou não certa inclinação para a forma de pensar do estoicismo, espero que você veja agora quanto essas duas ideias, se combinadas, são poderosas. Quando se adotam realmente as ideias estoicas de que a virtude é o único bem verdadeiro. Então a gente cai nessa ilusão, né? A vida, na verdade, é uma ilusão, gente. A vida é uma ilusão. Quando a gente cai nessa ilusão de que o meu maior bem é a minha casa, o meu maior bem é o meu carro, o meu maior bem são os meus móveis. Isso tudo pode ser tirado de você. Pode acontecer. Mas se você tiver virtude, se você tiver caráter, se você tiver inteligência, se você tiver conhecimento, se você tiver boa vontade, essas coisas ninguém tira de você. Ninguém. Então isso sim é o seu maior bem, entende? Muitas coisas escapam ao nosso controle. Ocorre uma mudança significativa na maneira como a maioria das pessoas enxerga e vivencia o mundo. E essa mudança faz qualquer infortúnio externo parecer bem menos assustador. Independentemente disso, podemos resumir em uma fórmula simples a ideia de Sêneca sobre a relação entre infortúnio e virtude. O que importa não é o que suportamos, mas como nós suportamos. Então, independentemente do que você esteja passando no momento, não sei, todos nós estamos passando por alguma coisa. É porque a gente vê a vida do outro e a gente acha que a vida do outro é perfeita. A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Mas você nunca sabe o que ele está escondendo. Você nunca sabe o que a outra pessoa está passando. Nunca. Porque todos nós estamos passando por algo. A questão é que cada pessoa passa por situações de uma maneira diferente. Tem pessoas que têm uma mentalidade mais forte, tem pessoas que têm uma mentalidade mais fraca. Tem pessoas que são resilientes, entende? E conseguem passar por situações de uma forma mais leve, de uma forma mais branda. Já tem pessoas que não. Exatamente. Equilíbrio para olhar e sentir internamente. Então, quando você se conhece, quando você passa a viver uma vida de forma diferente, as coisas elas vão vir todos os dias. Eu passo por situações todos os dias, minha gente. Todos os dias. Mas eu aprendi. Chegou um momento que eu falei, gente, a vida, não é possível que a vida seja só isso. Não é possível que a vida seja só isso. Só trabalhar e pagar boleto. Só trabalhar e pagar boleto. E preocupar, sabe? Então, a gente precisa enxergar a vida de outra forma. E a forma que os estoicos enxergam a vida é a melhor forma. Por isso que eu gosto muito do estoicismo. Por isso que eu trouxe esse livro para ler junto com vocês. Porque ele ajuda a fortalecer a nossa mentalidade. A fortalecer a nossa identidade. Exato. Não faz sentido dar atenção para aquilo que nós não queremos. Não faz sentido isso, né? Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram. Exato, é sobre como que a gente reage, né? Como que a gente reage. E eu aprendi, demorou quase 40 anos para eu entender isso, para falar a verdade. Demorou uns 30 anos, 30 e poucos anos para eu cair a ficha, entender isso aqui. O que importa não é o que suportamos, não é o que passamos. Na verdade é como, não é o que nós estamos passando. É na verdade como que nós estamos passando por isso. É o como. Ainda que alguma adversidade possa nos atingir, a verdadeira medida de nosso caráter é o modo como reagimos a ela. Eu aprendi muito a passar por situações sem não me abalar, porque a gente abala sim em algumas situações, não tem jeito. Mas eu aprendi a não colocar o emocional acima de tudo.
É isso que eu falo com as meninas lá do Desafio Acorde para você. Principalmente quem é empreendedora, principalmente também quem é empreendedor. Em qualquer área, qualquer área da vida, quando você coloca o emocional acima de tudo, você vai passar por essa vida em eterno sofrimento. No eterno sofrimento. E aí ele diz aqui, preparando-se para a adversidade. E o que ele vai trazer aqui, minha gente, é um pouco forte. Quando eu li esse livro, eu já li ele, já tem um tempinho. O que ele vai trazer aqui vai funcionar para algumas pessoas e para outras não, tá? Ele diz assim, ó, se você não quer que uma pessoa entre em pânico durante uma crise, treine-a com antecedência. Olha isso. Bom dia, Univer Design Gráfico. Seja muito bem-vindo. Uma abordagem estoica para reduzir o impacto de acontecimentos negativos é a chamada, eu não sei se é assim que se pronuncia, Praemeditatio Molarum, que eu acho que é em latim. Premeditação de adversidades futuras. Esse é o significado. Olha isso, presta atenção. Ela envolve simular brevemente em seus pensamentos possíveis fatos negativos antes que eles ocorram. Caso venham a acontecer, você está mentalmente preparado e o choque emocional será bem menor. Isso faz todo sentido. Acompanhe aqui o raciocínio. Embora essa técnica não funcione para todo mundo e possa causar ansiedade, se for o seu caso, não utilize. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, o meu chá tem uns pedacinhos de erva doce. É café com Gleice o quadro, mas eu tomo chá nesse horário de 6h40 da manhã. E depois é que eu vou fazer meu cafezinho. Então, o que ele está dizendo aqui, minha gente? O que ele está dizendo é que existe uma abordagem no estoicismo que se chama premeditação de adversidades. O que significa isso? É você já ficar ciente do que possa vir a acontecer com você de ruim. Então, ele diz aqui, ela envolve simular. Então, o que você vai fazer? Simular em seus pensamentos possíveis fatos negativos antes que eles ocorram, para que você fique preparado. Então, isso aqui para algumas pessoas dá certo, para outras não. Para mim já não dá certo isso aqui, só que apesar de eu sou uma pessoa muito precavida, sou uma mulher muito precavida. Acontece que eu tento não pensar nas coisas negativas que vão acontecer comigo, porque eu sou uma pessoa que eu manifesto muito rápido as coisas. Eu manifesto muito, muito rápido. Então, eu sou de câncer, os cancerianos, eles têm os cancerianos, eles têm esse poder não que as pessoas não tenham, né? Mas esse poder mais aflorado da manifestação. Então, eu prefiro não utilizar essa técnica, mas para algumas pessoas dá super certo. Então, vamos continuar aqui. Ele diz, para mim e muitas outras pessoas, funciona muito bem. Na verdade, todos que já fizeram um exercício de simulação de incêndio na escola a conhecem. Ensaiar um desastre potencial com uma antecedência aumenta sua capacidade de enfrentar e pensar com clareza, caso o desastre imaginado ocorra. Deixa eu abrir essa janela aqui que eu acho que eu tô ficando com alergia. Espera só um pouquinho. Tava fazendo frio na hora que eu comecei a live, na hora que eu acordei tava um frio, e aí eu coloquei essa blusa, agora já tá começando a fazer calor e eu não liguei o ar, mas eu vou abrir a janela para ver se melhora aqui essa alergia. Aí, o que ele diz aqui? Caso venha acontecer, você estará mentalmente preparado e o choque emocional será bem menor. Embora essa técnica não funcione para todo mundo e possa causar ansiedade, se for o seu caso, não utilize. Para mim e muitas outras pessoas, ela funciona muito bem. Na verdade,
Todos que já fizeram um exercício de simulação de incêndio na escola a conhecem. Ensaiar um desastre potencial com antecedência aumenta sua capacidade de enfrentar e pensar com clareza, caso o desastre imaginado ocorra. Por falar em exercícios contra incêndio, Sêneca dá exatamente esse conselho a Lucílio, depois de descrever a terrível destruição em Lugdunum pelo fogo. Isso aqui, a gente já viu isso lá atrás, que ele trouxe essa questão que teve um incêndio numa das cidades que eles viviam. Quando não se prevê um desastre, seu peso é maior. O choque torna o impacto mais forte e todo ser mortal sente uma tristeza mais profunda quando é pego de surpresa. Portanto, nada deve ser inesperado para nós. E faz sentido quando a gente se prepara, quando a gente pensa que aquilo ali pode acontecer, você se prepara para isso. E aí você não sofre tanto com isso, entende? Devemos nos prevenir e levar em consideração não apenas o que geralmente acontece, mas o que pode acontecer. Ou, como ele diz em outro texto, com ênfase ainda maior, pensemos em qualquer coisa que pode acontecer como algo que vai acontecer. A ideia básica para nós da premeditação da adversidade é imaginar algum possível infortúnio como se você estivesse praticando ou exercitando seus músculos estoicos. Como observa Sêneca, o que há muito tempo era esperado chega de forma mais suave. Além disso, devemos esperar que a adversidade, às vezes, cruze o nosso caminho, pois as situações difíceis chegam por meio de uma lei da natureza. A premeditação da adversidade remonta nos primeiros estoicos gregos e foi usada por todos os estoicos romanos importantes. Sêneca se refere ao conceito com frequência. Um dos trechos mais famosos é o início das meditações de Marco Aurélio, escrevendo em seu diário pessoal. Marco Aurélio lembra: diga a si mesmo todas as manhãs: hoje vou me encontrar com pessoas intrometidas, vou me encontrar com pessoas ingratas, vou me encontrar com pessoas arrogantes, falsas, invejosas e antissociais. Elas têm esses defeitos porque ignoram o que é bom e o que é mal. Uma coisa é certa: Sêneca e os outros estoicos perceberam que o mundo está cheio de pessoas irritantes. E uma vez que elas certamente cruzarão seu caminho, você pode se preparar para isso, o que o ajudará a evitar uma reação emocional negativa quando isso acontecer. Então, qual é o propósito desse exercício que ele está propondo? De você já imaginar que as coisas, premeditar que as coisas ruins, né, aconteçam. Né? É você evitar essa reação emocional. É evitar, na verdade, o emocional. E deixar que coisas e situações não te afetem. Quando você já está preparado, você sabe que você vai encontrar pessoas negativas, você sabe que você vai encontrar pessoas falsas, você sabe que você vai encontrar pessoas invejosas, entende? Então já é meio que se preparar para isso. Assim, da próxima vez que sair para um passeio de carro, lembre-se de que pode encontrar um motorista maluco com um comportamento violento no trânsito. Então vai acontecer. Sempre vai acontecer, mas como que você vai reagir a isso, entende? Essa é a questão. Caso isso aconteça, não será nenhuma surpresa para você. E essa é a chave, é a gente não se surpreender com situações, é a gente não se surpreender com pessoas, é a gente não se surpreender com coisas adversas que acontecem com a gente, porque a gente, o que ele traz aqui, né? Você fazendo esse exercício da premeditação da adversidade, você já se prepara para isso. É se preparar. É se preparar. E como um estoico bem treinado poderá dizer: eu já sabia, ou eu já esperava. Então muita coisa não vai mais te surpreender. Isso acontece muito comigo, eu não fico mais surpresa com muitas coisas que acontecem assim, sabe? Com pessoas, porque eu lido com pessoas todos os dias na cafeteria. Situações de todas as formas. Então, assim,
eu não me surpreendo mais com as coisas, porque lá atrás, eu não de hoje, eu já trabalho a minha mentalidade já há uns 5 anos. Eu já trabalho a minha mentalidade. Então, tem coisas que não me incomodam, tem coisas que não me afetam, sabe? Então, a melhor aplicação que fiz para essa premeditação envolveu o meu filho pequeno, Benjamin. Pouco depois do nascimento dele, comprei uma casa geminada em Sarajevo. Embora tenha uma bela vista, as sólidas escadas de madeira que levam ao terceiro andar, onde ficam os quartos, são muito íngremes e perigosas. Como dizemos nos Estados Unidos, não atendiam às normas de segurança. As escadas são tão perigosas que se Benjamin caísse, poderia morrer. Para evitar que ele se machucasse, encarei o projeto em etapas. Eu não posso nem falar essa palavra aqui, né? Mas já falei, já era. Primeiro, tomei todas as preocupações ao meu alcance para evitar que isso acontecesse. Depois de comprar a casa, instalei um corrimão para garantir mais segurança para todos. Inacreditavelmente, não havia corrimão. Então, mandei fazer um portão de madeira com trinco e o isolei no topo da escada. Trancávamos o portão à noite para que ninguém rolasse escada abaixo por acidente. No fim, colei fita antiderrapante na escada estreita e escorregadia para criar um pouco de atrito e torná-la menos perigosa. Isso era tudo que eu podia fazer em termos concretos. Mas a escada continuava sendo perigosa. Por isso, a etapa seguinte envolveu o quê? Treino. Todas as manhãs, quando Benjamin descia a escada com a mãe para ir para a escola, eu dizia: Benjamin, sempre segure no corrimão. Ele dizia, ok, e prosseguia, obedecendo a minha orientação. Na verdade, até hoje, eu o lembro de segurar no corrimão. A última coisa que fiz foi praticar a premeditação. Como se tratava de uma cautela séria, eu imaginava Benjamin caindo da escada e se machucando. Dessa forma, se de fato acontecesse, eu já estaria preparado. Em outras palavras, não entraria em pânico como reagiu a minha mulher quando nosso filho caiu de um escorregador e bateu a cabeça. Também imaginava a minha reação à queda de Benjamin, tendo em mente a gravidade dos ferimentos. Embora pareça um exercício desagradável, e realmente é muito desagradável, eu estou lendo aqui, estou imaginando, né? O que vocês estão pensando aí? Eu estou lendo aqui e estou imaginando. O que será que esse povo está pensando, meu Deus, com relação a essa questão da premeditação? Porque é muito ruim, é desagradável a gente pensar em situações ruins. Desagradável você pensar que o seu filho vai cair da escada, entende? Mas isso já é uma preparação. E esse exercício da premeditação, de adversidade, não é para todo mundo, como ele falou aqui no início do capítulo. Não é para todo mundo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito precavida. Só que eu não gosto de ficar pensando nas situações negativas que vão acontecer comigo, porque eu tenho a minha força do pensamento é muito forte. Então eu penso, acontece, entende? Então não dá para ficar pensando muita coisa, entende? Então eu prefiro fazer esse exercício de uma forma mais sutil. Embora pareça um exercício desagradável, foi bom praticá-lo porque um dia, aos 6 anos, Benjamin caiu. Felizmente, ele já estava quase no pé da escada e, embora tenha esfolado as costas nos degraus duros e salientes, ficou bom. Foi apenas um susto, sem ferimentos graves. O treinamento estoico me permitiu reagir ao infortúnio com calma, preocupado, mas sem pânico. É isso que esse exercício da premeditação das adversidades traz pra gente. É que quando acontecer a coisa acontecer, você sabe lidar com a situação. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com situações extremas na vida, porque já vem logo o pânico, já vem logo a emoção toma conta, entende? Então, realmente esse exercício que ele traz não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não houve choque ou surpresa com o acidente, porque eu havia previsto.
Então, quando você já sabe que as coisas vai acontecer, você fica tranquilo. Tanto engraçado que isso é tanto para questões negativas quanto para questões positivas. Tanto para questões positivas. Então, por exemplo, você quer muito uma coisa que aconteça na sua vida. Claro que uma coisa boa. Vamos tirar agora o foco da negatividade que ele está trazendo aqui e vamos para as coisas boas que você quer. Talvez você queira que algo bom, alguma coisa muito boa aconteça na sua vida. Só que você ainda não tem aquilo. Você ainda não tem. E isso é o quê? É você mudar a sua frequência como se você já tivesse aquilo. E quando você vive a sua vida como se você já tivesse, porque as pessoas elas têm muito pensamento de eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa, eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Então, sinta como se faça esse exercício, sinta como se você já tivesse aquilo. Como se isso já fizesse parte de você, como se isso já fizesse parte da sua vida. É meio louco isso que eu tô trazendo para vocês, mas é quando você tem esse pensamento. Porque o importante é o sentimento. Por exemplo, vamos supor aqui que você quer ir para Disney. Você nunca foi para Disney. E seu sonho é ir para Disney. Não é o meu sonho, tá? Eu tô dando aqui um exemplo. O meu sonho não é ir para Disney, eu não tenho esse sonho. Mas assim, se o seu sonho, por exemplo, for para Disney e você ir para algum lugar, por exemplo, e você já sentir que você está na Disney, você ter aquele sentimento de gratidão, meu Deus, olha que maravilha, olha que gostoso, olha que lugar maravilhoso, e você já sentir, e você ter esse sentimento de gratidão, e aí você começa a sentir tanto que quando você for para a Disney, você não vai ter mais esse sentimento porque você já sentiu, você já é real para você. Já é real. Então, quando você sente que já é real, quando você realiza aquilo, não tem nem tanta graça, vamos dizer assim, nessa palavra assim mais... não tem nem tanta graça para você porque você já viveu aquilo antes de acontecer, entende? E se você fizer esse exercício, se você colocar esse exercício todos os dias na sua vida, ele vai acontecer, uma hora acontece. E eu falo com propriedade porque muitas das coisas que eu vivo hoje e que eu já em toda a minha vida e eu fazia inconsciente e hoje eu sei e hoje eu faço mais consciente porque a lei da atração ela tá aí. Não é questão de acreditar ou não acreditar, é uma lei. É uma lei. Você atrai aquilo que você é. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Então, se você é gratidão em pessoa, as coisas boas elas vão acontecer. Então, só trazendo o contrário do que ele está trazendo aqui. Então, por isso que para mim esse exercício ele não funciona. Vai funcionar sim para algumas pessoas. Para outras pessoas, esse exercício de você premeditar situações negativas que vão acontecer na sua vida. Seu filho, você já tem que ver, já tem que pensar seu filho caindo da escada. Para mim não funciona, entende? Não dá certo para mim porque vai acontecer. Se eu ficar imaginando, se eu ficar pensando, vai acontecer, entende? Mas assim, eu sou uma pessoa muito precavida e assim, eu gosto muito do estoicismo também, porque o estoicismo ele te traz um pouco para a realidade, né? Ele te volta um pouco para essa questão. Mas que realidade? Se a nossa vida, se a gente for parar para pensar, a nossa vida ela é uma ilusão. Não é verdade? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Adorei você. Muito bom, demais a sua live também, meu amor. Ai, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe você grandemente. Aí que acontece? Nós estamos numa parte aqui do livro que é um pouquinho chata de se ler, né? Mas eu preciso passar por isso aqui, não posso pular o livro, né? Principalmente para quem está acompanhando aí com a leitura. Quem tem o livro O Café com Sêneca, melhor ainda, tá? Para acompanhar aqui junto comigo. Se não tiver o livro, tenha sempre um caderninho, um papel para ir anotando os insights, tá?
E aí ele diz aqui, ó, o exercício estoico de contemplar o infortúnio futuro se assemelha fortemente a uma técnica da psicoterapia atual, conhecida como terapia de exposição, que ajuda as pessoas a enfrentar e superar seus medos. Na terapia de exposição, o paciente é exposto gradualmente em pequenas doses à fonte de ansiedade ou fobia. Com o tempo, a exposição aumenta até o medo de desaparecer por completo ou diminuir de forma significativa. Embora a terapia de exposição possa assumir muitas formas, uma das técnicas envolve se expor à fonte do medo de modo imaginário. Esse tipo de terapia de exposição, que é usada hoje por psicólogos, corresponde exatamente à prática estoica. Como William B. Irvine aponta em seu livro, outra vantagem inesperada da prática de premeditação da adversidade é que ela ajuda a superar, na verdade, a adaptação hedônica, que acontece quando você compra um objeto novinho em folha e sente grande prazer em tê-lo. Isso aqui, minha gente, acontece com todo mundo. Olha isso. Vocês vão se identificar com isso, né? Acontece sempre quando você compra um objeto novinho em folha e sente grande prazer em tê-lo, mas com o tempo se adapta a ele e o prazer desaparece. E eu estava pensando justamente isso ontem. Então eu manifestei tanto morar nessa casa que eu estou morando hoje, que eu me mudei. Eu fazia as lives antes no meu apartamento lá, que era muito barulhento, e aqui é muito silêncio. Então, eu estava pensando, né? Eu fiquei tão feliz de estar aqui organizando as coisas, fazendo a mudança e mexendo com uma coisa, limpando uma coisa, fazendo outra, e que depois eu pensei exatamente nisso aqui, né? Gleice, você está tendo muito prazer em estar aqui agora nessa casa, essa casa nova e tudo, mas daqui a pouco isso vai passar, é com tudo. Tudo que você compra, tudo que você, seja lá o que for que você compra, você só vai ter prazer naquele momento. Com o tempo, esse prazer ele vai passar e vai ser corriqueiro, você não vai ter mais aquele sentimento. E aí hoje, quando eu acordei, pela manhã que eu estava me arrumando para a live, eu pensei, Deus, não deixa que esse sentimento de prazer, de bem-estar que eu estou tendo agora, ele se acabe com o tempo. Que eu sempre me lembre de o quanto eu desejei estar aqui, que eu sempre me lembre do quanto eu gostaria de estar aqui, num lugar de paz, numa cidade, numa casa mais gostosa, numa casa mais silenciosa. E eu pensei justamente isso antes de começar a live, sabe? Então, ele diz aqui, ó, quando você compra um objeto novinho em folha e sente grande prazer em ter isso, mas com o tempo você se adapta a ele e o prazer desaparece. O prazer ele vai desaparecer porque você vai se acostumar com aquilo, vai se tornar corriqueiro. E esse sentimento de, ai que maravilha, gente, que delícia que eu estou aqui nessa casa nova, vai desaparecer. Ele vai desaparecer com o tempo. É por isso que a gente sempre busca mais, a gente sempre está buscando mais coisas, para a gente ter esse sentimento, entende? Você pode até vir a considerar o objeto banal. Sêneca, que era um psicólogo perspicaz, ele descreveu essa experiência comum várias vezes em seus escritos. Você não percebe, perguntou ele, que tudo perde a força quando se torna familiar? E foi isso que eu desejei hoje pela manhã. Que isso, o que eu estou vivendo hoje, esse sonho meu que de certa forma se realizou, de estar morando num lugar de paz, de estar morando num lugar de tranquilidade, numa casa gostosa, que eu desejei tanto, que isso não se torne familiar para mim com o tempo. Porque eu quero sentir esse sentimento todos os dias quando eu acordar aqui nessa casa. Eu quero sentir esse sentimento de gratidão, 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 todos os dias. Porque quando a gente compra algo novo, quando a gente compra um carro, quando a gente compra uma moto, quando a gente compra um computador novo, quando a gente compra um celular novo, a gente fica só olhando ele, passando a mão nele, que tá novinho, nossa, olha aqui. Aí vem aquela sensação, aquela euforia, nossa, olha que celular novo, gente, meu celular.
Com uma semana, você não dá mais ousadia para esse celular. Com uma semana, você já se esqueceu de o porquê você quis tanto esse celular. Com uma semana, esse sentimento, ele já se torna familiar. Entende? Ele diz, você não percebe. Isso a gente não percebe. A gente não percebe. E quando a gente vê, a gente já está vivendo no automático. Aí já volta para o automático de novo. Aí você começa a viver da mesma forma. Daqui a pouco você não dá mais ousadia para o celular, você larga o celular lá de todo jeito. E não tem mais aquele zelo, aquela limpeza, aquele cuidado de estar limpando o celular todos os dias. Olha, nossa, meu celular é lindo, maravilhoso. Nossa, eu consegui, eu não acredito que eu consegui esse celular, eu não acredito que eu consegui. Com uma semana você não tem mais esse sentimento. Acabou. Porque já se tornou familiar. Entende? Estou na página 94, para quem está acompanhando o livro, tá? A gente já está quase finalizando esse capítulo, que é, qual é o capítulo que nós estamos? Deixa eu recapitular aqui com vocês. O capítulo que nós estamos é Como Domar a Adversidade, capítulo 6. E que capítulo maravilhoso! Na verdade, todos os capítulos desse livro, todos. Como Domar a Adversidade. E aí acho que faltam faltam umas 2 páginas, não, 3 páginas para a gente finalizar. Eu não sei, eu acho que não vai dar para a gente finalizar hoje. E aí eu vou deixar essas 3 páginas e pouquinha para a próxima terça-feira. E o que eu estou percebendo? Como eu estou fazendo a live só na terça-feira, tá demorando para a gente avançar na leitura, né? Tá demorando bastante. E aí não, meio que quebra, porque a gente passa muito tempo aqui, sem estar aqui juntos. E aí acaba que vocês se esquecem o que a gente leu na live passada. Hoje mesmo eu mesma tive que recapitular, porque já aconteceu tantas coisas durante essas 2 semanas que eu fiquei sem fazer live, que eu tive que voltar aqui, ler um pouquinho com vocês e entender o que a gente estava falando. Que até eu me perdi, fiquei perdida na leitura, porque tem 2 semanas que a gente não faz, que eu não faço live aqui com vocês, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Bom dia, pergunta objetiva? Não entendi. Então, eu acho que eu vou deixar essa parte dessas 3 páginas aqui para a próxima terça-feira. Vamos fazer a nossa meditação, nossa respiração, para a gente começar a nossa semana bem. Eu vou ler aqui o chamado de Jesus para vocês, tá? Para a gente não perder o costume. Me fizeram uma pergunta, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Por que a vida é uma ilusão? A vida é uma ilusão porque todas as coisas estão na sua cabeça. É por isso. Tudo está na sua cabeça. Algumas coisas, as coisas que você imagina tanta coisa que às vezes nem é real. É nesse sentido que eu falei, entende? Às vezes você imagina coisas que só tá aqui. Às vezes elas nem vêm a acontecer. Foi nesse sentido que eu falei. Vamos ler aqui o chamado de Jesus. Vamos cuidar da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? A pessoa mais importante da sua vida, quem é? É você, né? É claro que é você. Se você pensou em seu filho, se você pensou em sua mãe, se você pensou em seu pai, não tem problema nenhum. É porque, olha só, a gente acha que não pensar na gente é egoísmo. Pensar que a pessoa mais importante da minha vida sou eu é a melhor coisa que você faz na sua vida.
Não que as outras pessoas da sua família não sejam importantes. Não sejam importantes, mas enquanto você não cuidar de você, enquanto você não tiver esse pensamento de que você precisa cuidar de você e que você é a pessoa mais importante da sua vida, como que você vai estar bem para estar com as outras pessoas e cuidar das outras pessoas, se caso você queira? Entende? Hoje é dia 21 de julho. Vou ler aqui o chamado de Jesus para vocês, tá? É sempre bom fazer uma respiração, inspira profundamente. Eu não vou conseguir porque eu tô com um pouco de alergia. Então faça aí na sua casa. Inspira e solta. Solta os ombros, relaxa, sei que você tá aí com os ombros contraídos. Relaxa o pescoço, solta os ombros, solta o braço, coloca os pés no chão. Não sei como que você tá aí agora. Relaxa, inspira profundamente. E solta. Solta toda a negatividade, pensamentos ruins. Descanse ao meu lado quando precisar se fortalecer. Descansar não significa necessariamente ficar à toa, como as pessoas costumam pensar. Quando você relaxa na minha companhia, está demonstrando confiança em mim. Confiar é uma palavra rica, carregada de sentimento e direção para a sua vida. Quero que você se apoie, tenha fé e confie em mim. Quando você conta comigo para ajudá-lo, deleito-me em sua entrega. Muitas pessoas se afastam de mim quando estão cansadas. Elas me associam ao dever e à obrigação. Por isso, tentam se esconder de mim quando precisam de um intervalo. Como isso me entristece. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Hoje o nosso dia será maravilhoso. Sim, ele será. Nossa semana será maravilhosa. E repita para você todos os dias. Todos os dias, de todas as maneiras, eu estou cada vez melhor. Todos os dias, de todas as maneiras, eu estou cada vez melhor. E eu tô pensando em fazer a live agora um pouquinho mais tarde, ao invés de ser 6h40. Já tô com esse pensamento. E aí, provavelmente, na próxima terça-feira, vou aparecer que é às 7 horas da manhã, talvez, tá bom? Vou ver direitinho. Sim. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima live. Tchau, tchau.